Capítulo 5 da responsabilidade patrimonial. Artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Artigo 790. São sujeitos à execução os bens. Inciso 1. Do sucessor, a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação rei persecutória. Inciso 2. Do sócio, nos termos da lei. Inciso 3. Do devedor, ainda que em poder de terceiros. Inciso 4. Do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida. Inciso 5. Alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Inciso 6. Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Inciso 7. Do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 791. Se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo ou proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície, ou o superficiário responderá pela dívida exclusivamente o direito real do qual é titular ou executado, recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre a construção ou a plantação, no segundo caso. Parágrafo 1º. Os atos de constrição a que se refere o caput serão averbados separadamente na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, devendo o oficial destacar o bem que responde pela dívida, se o terreno, a construção ou a plantação, de modo a assegurar a publicidade da responsabilidade patrimonial de cada um deles pelas dívidas e pelas obrigações que a eles estão vinculadas. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber o disposto neste artigo à enfiteuse, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. Artigo 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução. Inciso 1. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Inciso 2. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Inciso 3. Quando tiver sido averbado no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Inciso 4. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Inciso 5. Nos demais casos expressos em lei. Parágrafo 1º. A alienação e fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Parágrafo 2º. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar
que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Parágrafo 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 dias. Artigo 793. O exequente que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa pertencente ao devedor, não poderá promover a execução sobre outros bens, senão depois de escutida a coisa que se achar em seu poder. Artigo 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. Parágrafo 1º. Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor. Parágrafo 2º. O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Parágrafo 3º. O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem. Artigo 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam escutidos os bens da sociedade. Parágrafo 2º. Incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º, nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito. Parágrafo 3º. O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo. Parágrafo 4º. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. Artigo 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.